Fala aí, meu povo. Era para ser boa sexta, é boa segunda. E olhe lá. E olhe lá, porque é o que deu para fazer no meio de tantas e tantas e tantas mudanças. Gravar isso aqui para vocês na segunda-feira, então vocês façam o favor de me ajudar. Se vocês puderem curtir isso daqui, se inscrever no canal, já me ajuda muito. Eu vou responder as perguntas que vocês mandaram na semana passada lá no Instagram. A primeira pergunta aqui é do MTS, conhecem, eu já sei que é Matheus Oliveira 98. Acha que o Paulo Henrique é subestimado por jogar no Vasco? Melhor lateral direito no Brasil hoje. Não acho que ele é subvalorizado, não. Ele tá na seleção. Subestimado, não. Ele tá na seleção. Tá na seleção, tá todo mundo falando bem dele. Ninguém falou que foi equivocada a convocação dele. Ele tá na seleção porque o Wanderson machucou, mas o Wanderson tá jogando já em um nível maior há mais tempo. E ele tá na seleção e ele jogou, né? Alguns minutos contra a Coreia do Sul. O que mais você queria? O Brasil tem muitos bons jogadores. O Paulo Henrique está jogando muito bem agora. Vamos ver se ele continua jogando muito bem, muito bem, muito bem. Cada vez melhor, por anos, né, por semanas ou por rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí sim a gente vai falar, caramba, que bom lateral direito que o Brasil tem mais uma vez. Então, eu não sei o que mais você achava que as pessoas tinham que falar do Paulo Henrique. Tá jogando bem, realmente, algumas semanas, né, nem alguns meses e meses. Eu acho que por enquanto é tudo. Lucas Tadeu PR. Para o Galo, são necessários quantos reforços de primeira prateleira para brigar em cima? Então, o Atlético, este ano e o ano passado, está bastante ruim, né? Eu acho que isso tem a ver com o declínio do Hulk. O Atlético foi muito tempo nos últimos anos muito dependente do Hulk tirar coelhos da cartola para o time conseguir jogar bem, para o time conseguir triunfar. Mas se a gente for pegar de 2021 para cá, eu acho que ainda é o terceiro time que mais somou pontos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que aqui não é reforço não, tá, que o Atlético precisa. O Atlético precisa de que os jogadores que estão, que eles rendam o máximo que eles podem render. O Scarpa, por exemplo, que está jogando relativamente bem, que ele jogue o máximo que ele possa jogar, que ele renda o máximo que ele pode render. O Bernard a mesma coisa, e o Júnior Alonso a mesma coisa, e o Arana a mesma coisa. E acho que vários jogadores do Atlético, quando a gente pega o grupo, eles são bons jogadores, mas não estão jogando nem perto do que já jogaram. Então acho que antes de contratar, é recuperar os jogadores. Tem bons jogadores do Atlético. O elenco e a posição e as sensações do Atlético são muito diferentes. O elenco é para estar brigando mais em cima, e tanto a pontuação como as sensações que o time dá em campo são muito ruins. Então o que o Atlético tem que fazer é recuperar os jogadores. Quando o coletivo está bem, os jogadores individualmente eles vão parecendo melhor. Olha o caso do rival, o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro parecia que no início do ano ia precisar de mais reforço. Não. Você tinha que recuperar o Matheus Pereira, você tinha que recuperar o Lucas Silva, você tinha que recuperar o Vidalba, fez isso com o Fabrício Bruno, o Caio Jorge nem se fala. O Kaique também foi evoluindo depois da saída do Marlon, que ele virou titular mais ainda. Então, coletivamente, quando a coisa vai, os jogadores podem mostrar tudo que eles são, e isso não está acontecendo no Atlético, porque coletivamente o time é muito ruim. Rafa Batista 2. Torcida do Cruzeiro pode considerar como fora da disputa do título do Brasileiro de 2025? Eu acho que sim. Eu acho que nunca esteve, tá? E acho que não tem que ser uma frustração para a torcida do Cruzeiro não disputar título este ano com Palmeiras e Flamengo, porque a pontuação e as sensações do time são ditas mais ou menos por ali, mas sempre com 1-2 jogos a mais contra esses times, que esses jogos a menos, o normal é que eles vençam os jogos a menos que eles têm. Então, na prática, realmente, era para o Cruzeiro estar fora da disputa pelo título. E quando a gente vê que o time é capaz de jogar muito bem contra o Flamengo e depois não jogar bem contra o Sport, esse time é muito difícil mesmo que vá brigar pelo título contra dois competidores tão regulares, que dificilmente tem tantos altos e baixos, embora o Flamengo está passando por um momento ruim, como o Cruzeiro tem. Então eu nunca acreditei que o Cruzeiro fosse brigar pelo título. Acho que ele está fazendo uma muito boa pontuação para ir para a Libertadores sem sustos e para dar de novo alegria para o seu torcedor. Então é conseguir isso, que o torcedor se divirta, né? Sinta orgulho do seu time, e que em dezembro vá com tudo pela Copa do Brasil. Aí sim. Aí acho que o Cruzeiro tem que brigar para ganhar. Leandro Paula. Falando de carreira, pretende sempre ser jornalista? E qual o seu sonho na profissão? Eu acho que eu não tenho um sonho. Eu acho que eu já realizei tudo. Eu realizei muito mais do que eu imaginava que eu fosse realizar. O tempo e a experiência que eu tive na Europa, os jogos que eu fiz, os jogadores que eu entrevistei, as coisas que eu vi, eu não imaginava que um dia eu fosse conquistar tudo isso.
A mesma coisa de conquista, não só de coisas que eu fiz, mas de ter, por exemplo, uma base de muita gente que me segue por aqui, que me acompanha, que gosta. Também eu acho que eu conquistei muita coisa que eu achava que não ia chegar a tanta gente, e que não ia chegar a tanta gente com tanto respeito do outro lado. De vez em quando tem gente que não gosta de mim, absolutamente normal. Tem gente que não respeita, também é absolutamente normal, porque assim é o mundo, especialmente o mundo do futebol, né? As pessoas sentem que podem falar qualquer coisa, mas nada de agressivo. Eu não sofro nem perto do que muitos dos meus colegas sofrem com hate, por assim dizer. Então eu não tenho, meu sonho é continuar trabalhando em grandes jogos, em grandes eventos, fazendo grandes coisas e me sentir feliz com isso. E se eu sempre pretendo ser jornalista, também não sei. Eu acho que eu sempre vou querer trabalhar com futebol. Se daqui a pouco vai ser em uma outra função que não seja como jornalista, não estou nem me preparando para isso como eu deveria. Então, por enquanto, eu só como jornalista mesmo. Mas eu quero trabalhar com futebol. O jornalismo é uma ferramenta que eu tenho para trabalhar com futebol. Então, por enquanto, jornalista. E por enquanto, sem grandes sonhos, grandes ambições de fazer coisas. Meu sonho é ser feliz com o trabalho que eu tenho. André MC Bastos. Já se encantou pelas padocas de Sampa? O conceito padoca de Sampa já é bastante incômodo. Não me encantei. Quando eu morei aqui antes, eu acho que eu era mais de frequentar padoca, esse tipo de coisa, porque eu gosto que o conceito de padoca é diferente do conceito de padaria, né? Padaria, você vai e compra pão. Padoca, você começa de manhã no café da manhã, depois ela serve almoço, depois ela vira boteco e à noite ainda tem jantar. 2 da manhã você consegue uma feijoada, se quiser. Isso não me encanta muito, não. Porque eu acho que normalmente quando faz muitas coisas, não faz nada muito bem feito. Mas eu já fui aqui na padaria do bairro, achei boa, ok. Já fui na padoca aqui do bairro para tomar um chopp no domingo à noite. E o chopp tava bom, shopping black, gosto bem. Mas o conceito de padoca não é muito a minha, não. Só mais ir na padaria onde tem um pão bom, e em bar que o bar seja bom. Não precisa ser uma padaria, uma padoca para isso. Matheus Boss. Qual o melhor papo para ter com a prometida? Uma coisa do interesse dela, né? Instiga ela de alguma coisa do interesse dela. Uma coisa que ela goste de falar sobre. Percebe alguma coisa que ela gosta. Ela gosta de animais. Vai falar com ela sobre pets. Ela gosta de viagem de mochilão. Fala com ela sobre isso. O melhor papo na arte da sedução é sempre sobre o que a pessoa gosta de fazer. Porque ela gosta de falar, ela vai ficar animada com o papo, e aí depois você passa ali a pica. Tô brincando. Mais ou menos. Mas acho que a melhor coisa para você fazer é conversar sobre o que ela gosta. Ian V12. Beckler, com essas mudanças recentes, você acha que está no melhor momento da sua carreira? Eu sempre acho que eu estou no melhor momento da minha carreira, porque eu acho que eu sempre vou melhorando alguma coisa. Nem que seja assim, isso aqui eu fiz e podia ter ficado melhor, aí outra vez eu vou e tento fazer melhor. Então acho que nem tem muito a ver com as mudanças recentes, porque eu cheguei aqui e eu estou fazendo o que eu já esperava, não tem muita novidade do que eu estou fazendo, eu não estou me sentindo em alguma coisa muito diferente. Os formatos dos programas são diferentes, eu vejo que tem coisas que eu posso fazer melhor e tal, mas eu sempre acho que o momento da minha carreira, o próximo, é o melhor. Nisso sim, então é mais ou menos isso de continuar vivendo que eu estou vivendo, né? Não teve algum momento na minha carreira que eu falei, agora os jogos que eu tô não são tão bons, as entrevistas que eu tô fazendo não são tão boas, os vídeos que eu faço não tô gostando. Acho que nunca teve muito isso, porque quando não é bom, pro próximo eu já quero melhorar. Então, para mim, o melhor momento da carreira sempre é esse e sempre é pior do que o seguinte, porque no seguinte eu vou tentar fazer melhor. E eu nunca tive um momento de estar insatisfeito, triste, esse tipo de coisa. Então, para mim, o melhor momento é sempre o próximo. A primeira pergunta sobre Barcelona, em Davi Bruno. Vi muitos falando da insistência do Flick na linha alta. Acha que ele deveria tentar algo novo? Talvez. Porque se o time não está pressionando bem na frente, o passe do adversário vai sair muito fácil e aí você vai pegar a linha do Barcelona alta e vai ser muito fácil vencer essa linha. A linha muito alta serve quando você é muito agressivo para marcar o adversário lá em cima. Porque o adversário não vai conseguir respirar, ele vai ter que dar um chutão, ele vai dar um mau passe, você vai recuperar, aí você vai atacar de novo, você vai pegar os caras desorganizados e você vai ter volume de ataque. Então a linha alta serve para isso. Se você não consegue pressionar com essa força toda, é um suicídio ter a linha tão alta.
Na temporada passada, né, já aconteceu do Barcelona tomar muitos gols em muitos jogos e ainda assim vencer porque dava errado, mas o time continuava naquele volume. Tem ótimos atacantes e meio-campistas para construir as jogadas, então fazia muitos gols. Na ausência de Lamine, de Rafinha, se não está pressionando bem, você nem vai ter esse volume e essa capacidade ofensiva, e ainda, né, o 10 essa temporada, o Dani Olmo jogando mal e o Firmino machucado, você ainda perde essa peça também. Então você nem vai ter essa força ofensiva de antes, nem a pressão de antes, então você só fica com a parte ruim, que é estourar na defesa. E sem o Inigo Martínez também, fica bem pior coordenada essa linha alta do Barcelona. Eu falei com vocês aqui que a saída do Inigo era muito ruim pela saída de bola de seu zagueiro canhoto e também pelo fato dele ter uma leitura muito boa dessa linha alta. Não sei se o Flick vai pensar em alguma coisa diferente, se ele vai dar uns passinhos atrás, se o Barcelona vai ser menos intenso. Não me parece que é a ideia dele. Acho que a ideia dele é manter e melhorar isso, e corrigir e melhorar. Fisicamente, o time não me parece bem igual na temporada passada. Rafinha, Lamine, Pedri, esses caras jogavam todos os minutos e sempre muito bem fisicamente. Não sei se essa temporada é alguma coisa de um planejamento diferente. O planejamento da temporada passada era começar muito forte para dar logo uma primeira boa impressão, subir a moral dos caras e eles acreditarem no projeto. Talvez essa temporada seja de não ir a 100 por hora logo no início para acelerar no momento decisivo da temporada. Mais uma dessa vai ficando ponto, como ficou contra a Sevilha, contra a Rayo Vallecano, por intensidade. O Sevilha passou em cima do Barcelona em intensidade. Eu acho que isso tinha que ser inegociável para um time do Hans Flick. Então, não sei se ele vai mudar de ideia ou se ele vai dobrar a aposta e tentar melhorar fisicamente também essa pegada do time. Alec Bruno, já foi algum show aqui em São Paulo? Se sim, qual? Se não, tem algum que quer ir? Abraços. Eu quero ir no Oasis, tem algum seguidor aqui que me prometeu ingresso. Quando chegar mais perto eu vou ver com ele se realmente está prometido. Agora não lembro o nome, eu tô com um print screen do nome dele e a gente conversou aqui no Instagram. Quero ir no Oasis e eu não fico sabendo das coisas. Teve um final de semana que eu tava aqui que teve tardezinha. Eu nem ia, mas eu queria saber que tinha. Eu não tô nem sabendo, não sei nem onde procurar as coisas aqui ainda. Tem muita coisa, né, que acontece em São Paulo. E eu ainda não sei nem procurar. Então eu vou querer ir em show, esse tipo de coisa. Se você trabalha numa empresa de eventos e quiser me convidar para o seu camarote, fale comigo, mande uma DM. Mas por enquanto a única coisa que está no meu radar é o Oasis. GM Constantino, quais seriam os caminhos mais eficazes para melhorar a arbitragem brasileira? Profissionalizar, que os caras vivam disso, que eles recebam um salário. Eu acho que pontuar também. Cada jogo eles irem tendo pontuação mais alta, mais baixa. Eu gosto na Espanha, não que a Espanha seja um super exemplo, mas eu gosto de que se tem a pontuação baixa, é rebaixado e vai apitar jogo na segunda divisão. Se tem a pontuação alta, fica na primeira divisão e fica mais perto de ter o escudo da FIFA. E eu acho que tem que ter uma coordenação de arbitragem que se reúne periodicamente com os árbitros, mostrar os lances do final de semana. Olha, gente, aconteceu isso no final de semana. Quando tem este tipo de lance, a gente tem que agir assim, assim, assim. E aconteceu isso daqui, e o árbitro acertou nisso, errou aquilo. Reunir aqueles... São 10 jogos da primeira divisão, deve ter uns 15 árbitros de primeira divisão, porque nem sempre todos estão escalados e tal. Reunir todos eles na segunda-feira e conversar sobre o que aconteceu na semana. Pode ser teletemático, né? Cada um vai morar em um lugar e tal. Mas eu acho que profissionalizar, que os caras vivam daquilo, que eles possam se preparar tecnicamente, fazer cursos, que a CBF faça curso de arbitragem, curso teórico, curso técnico, que eles possam fisicamente se preparar, mentalmente se preparar também, né? Eles terem uma estabilidade, que aquilo ali é o emprego deles, e que tenha sempre a correção. Um bom departamento, né? Uma boa chefia para aquilo, e que eles possam se preparar. Eu acho que esse é um dos caminhos. Nem sempre eles vão acertar, mas eu acho que vai diminuir a margem de erro. Então acho que essa seria uma boa saída. E eu acho que também passa por melhorar toda a cultura do futebol brasileiro. Isso aqui é o que cabe aos árbitros. Eu acho que também tem que melhorar a educação dos jogadores, parar de falar e de tentar enganar o tempo inteiro, a educação dos técnicos e dos dirigentes, de parar de reclamar e de ofício para a CBF, de DVD, o caramba, o tempo inteiro. Todo mundo tem que ajudar a entender que de vez em quando os árbitros erram, que vai acontecer, e não prejudicar e querer sempre pressionar e levar vantagem. Isso me incomoda muito. Como
Ninguém quer ajudar a arbitragem. Ela não se ajuda, é verdade, é muito ruim, mas ninguém quer ajudar. Todo mundo quer prejudicar e levar vantagem. Isso eu acho que é muito ruim. Thales Pires Enge, Barça de 2009 e de 2015, não tem nem comparação de 2009, porque o de 2015 é o que sobrou de 2009 como ideias, aprimorado pelo Luiz Henrique para potencializar os três da frente, né? O time de 2009 era mais o time dos meio-campistas. Xavi, Iniesta, o Busquets ainda entrou só no final da temporada, né? Era Yaya Touré. Xavi, Iniesta e Messi. Tinha Samuel Eto'o, que ia muito bem, Henry, mas era um time mais feito de controlar o jogo e envolver muitos adversários. Depois de um tempo isso ficou muito estudado e tal, e a coisa foi evoluindo, mas o Barça de 2009 é um time revolucionário. Aquele time, montado pelo Guardiola, aquela forma de jogar, mudou o futebol. Existe um futebol antes e depois daquele Barcelona. Isso não é a primeira vez que isso aconteceu, né? Isso aconteceu ao longo da história algumas vezes. Depois daquele time, veio uma tentativa de super retrancas. O estacionar o ônibus, quase não tinha espaço entre linhas. Aí que começou a se perceber espaço entre linhas. Quase não tinha espaço entre linhas, linhas muito fechadinhas, times muito atrás, muita retranca. Como que você ia sair para contra-ataque, quem é que ia correr, quem é que ia fixar zagueiro e tal. Depois disso veio a escola alemã com a pressão pós-perda e com a asfixia que fazem, por exemplo, os times do Jürgen Klopp e tal. Tudo como antídotos àquele time do Barça de 2009 que foi gerando um tipo de jogo que foi virando outra coisa. Tanto o Barcelona de 2015 é filho daquilo, o Manchester City do Guardiola de 2023 também é uma evolução daquilo, mas o Barcelona de 2009 foi semente para muita coisa. O Barcelona de 2015 não, o Barcelona de 2015 foi um produto daquele de 2009. Então não tem nem comparação aqui sobre o que um tem. A única comparação é números e títulos. Mas sobre o papel para o futebol de cada um dos dois não tem nem comparação. Negomid. Mudou algo em sua preparação para os jogos agora que é comentarista? Muda bastante. Eu, como repórter, eu me preocupava muito em, primeiro, toda a atualidade dos times que estão envolvidos no jogo e tal, jogadores machucados, o que os técnicos falaram. Muito sobre muitos números para ajudar. Eu nem sou de usar muitos números durante a transmissão, mas para ajudar a contar aquela história ali. Como comentarista, eu tenho que saber também essas coisas. Quem é que faz mais gol? De onde que vem os gols? Por que tá fazendo? Por que tá levando gols? Quais são as características do time? Tudo isso os números ajudam, mas eu tenho que explicar melhor por que a coisa está acontecendo. Durante o jogo eu quase não olho para um papel para ver anotação, para ver números e tal. Eu gosto de usar isso no pré e no pós-jogo. Durante o jogo é você ter a clareza do que os times fazem e conseguir explicar por que aquela ideia daquele time está funcionando, por que a ideia do outro não está, o momento do jogo, tem muito de fases do jogo, psicológicas de um, de outro. Foi mal, gente. Então, muda bastante. Tem uma preparação sobre a atualidade dos times que é parecida, só que o que eu preciso fazer num jogo muda bastante, então vai muito de assistir os jogos para saber como que os times estão jogando, ver análises dos times e tal. É bem diferente. Antes dava para eu me preparar para um jogo de um time, se fosse só para reportar, sem ter assistido ele jogar. Hoje não dá. Hoje eu preciso ver os times jogando, eu preciso ver o que eles estão fazendo. Nardes Gui. Há bastante tempo sou apaixonado, mas ela namora e mora longe, entre aspas. O que fazer? Esquece ela. Desapaixona. Apaixona por outra. Primeiro que ela namora, vai ser talarico, fura olho, passa a perna. E ela mora longe. Arruma alguém que mora mais perto e que não namora. E vai por mim. Você é apaixonado por ela e você vai ser apaixonado por outra depois. E depois por outra. E depois por outra. Nem sei se você é novo ou não, porque sua foto aqui também não dá nem pra saber. Deixa eu ver se dá pra saber. Não dá pra saber porque você é um Homem-Aranha. Então, depois vai ter outra e outra e outra. Não é a última nem a única mulher do mundo. Desapaixona por uma mulher que namora. O que você tá fazendo aí? Desce daí, Homem-Aranha. João G. Salves. Dicas para quem vai para Lua de Mel em Barcelona 2026. Foge da coisa turistíssima, que é Ramblas. Não come nas Ramblas, não come em restaurante que tem foto de prato.
Vai passear a pé pelo Borne, vai caminhar pelo Borne. Dica de onde ir e tal, cada um vai saber melhor. Vocês vão ver o que vocês gostam mais. Mas Barcelona tem muito lugar que é gostoso de andar a pé e o Borne é o meu bairro preferido. A dica que eu dou, vai por lá, passei em Montjuic também. E restaurantes e tal, vocês veem o que vocês querem. Só fuja das Ramblas, não perde muito tempo na casa Batló, na Pedreira. Eu nunca nem entrei nessas, fiquei lá quase 11 anos e nem entrei. 88, Luiz Carlos. Qual momento na faculdade foi inesquecível? Em sala e fora? Em sala de aula foi a gente tinha, sei lá, aula de muita coisa muito teórica. E eu lembro que estava todo mundo conversando atrás, eu e os meus amigos, e a professora mandou todo mundo para fora. E eu lembro que o último que saí, ela tinha pedido para fechar a porta e eu era o último. Só que quem tá assistindo aqui que estudou na PUC sabe, tinha muito vento na PUC, Coração Eucarístico. E a hora que eu fui fechar a porta, bateu-lhe um vento e eu bati a porta com muita força, de uma forma muito desproporcional, e não era a minha intenção. Então pegou malzão com a professora. Pegou bem mal mesmo. Na época foi uma coisa chata. Só que não era minha intenção. Na hora que eu fui simplesmente fechar a porta, bateu um vento e pá, deu uma batidona. Em sala foi inesquecível. Fora de sala, truco na cantina, né? Eu fiz aula de truco 1, truco 2, depois truco avançado, depois comecei a ministrar essas aulas também. Aula de fazer baralho, aula de sinais em truco. Então, que a gente jogava de truco, se você é universitário, você não vai perder tempo jogando truco na cantina, tomando suco de abacaxi, torcendo para não entrar uma abelha naquele suco artificial. Você não vai fazer isso. Assiste às aulas. Semiótica é importante. Teorias da comunicação 2 é importante. Ensino religioso, bem menos, mas tem na PUC. Aí pode jogar truco. Só lembra de assinar a presença. Gu18Y. Beckler. Você se preocupa com as lesões do Yamal? Preocupo bastante, porque é um jovem com corpo em formação, se começa a se lesionar muito, acho que ele pode ter problemas. Olha o Pedri, como o Pedri, depois de uma temporada que ele jogou muito, como ele passou várias temporadas se lesionando. Não sei o tanto que um jovem está disposto a abrir mão de tudo que ele pode comer, em vários sentidos, tudo que ele pode beber, o tanto que ele pode descansar ou não. Então, muitas vezes também é uma fase que o cara, por mais que ele seja profissional, ele não é tão profissional assim para aguentar 60, 70 jogos no ano. Isso também me preocupa. Isso também aconteceu com o Pedri, que é um desses jovens. Então, jogador com corpo em formação ainda é sempre um problema. Depois ele passa a ter um corpo de adulto, fica mais fácil. Mas me preocupa sim que o Lamine não possa ter uma sequência física. Eu já falava disso na primeira e segunda temporada do Lamine, que ele ainda não tinha um corpo de adulto e que tantos jogos poderia cobrar um preço depois. Eu não sei se é o que está acontecendo agora ou não, mas não é normal que um adolescente de menos de 18 anos jogue com os adultos como ele jogou 100 vezes antes de fazer 18 anos. Isso não é normal. Tem um cara aqui que é impossível ler o nome, porque é Jub, JBBVGGFXX, underline, HYNNVVC. Ele claramente deu um tapa no teclado, montou um perfil fake que ele usa para muitas coisas, inclusive para mandar mensagem por aqui. Qual a sua opinião sobre Ansu Fati? Tá bem nessas primeiras rodadas pelo Mônaco, né? Pelo que eu vi, ele já tem acho que 5 gols em 6 jogos, ou 6 gols em 5 jogos. É um jogador que eu espero que ele volte a ser jogador, porque depois das lesões que ele teve, ele teve uma lesão séria no joelho, que ele precisou refazer a cirurgia 2 vezes. Tirou muito a confiança dele. Aí depois ele teve uma lesão muscular seríssima, que ele precisou operar a coxa, ficou fora mais 4 ou 5 meses, e depois ele começou a ter muitas pequenas lesões musculares. Depois disso ele se perdeu. Ele perdeu a confiança, acho que ele perdeu um pouco da alegria, ele perdeu uma parte muito importante do desenvolvimento dele. Tomara que ele reencontre isso no Mônaco, porque primeiro ele precisa conseguir jogar muito tempo. E a partir daí, tecnicamente, ele pode de novo ir se desenvolvendo. Ele ainda tem 23 anos. Mas ele não joga, sei lá, desde 2020 talvez. Desde os 18. Então ele precisa, todo aquele processo de amadurecimento de um jogador, 19, 20, 21 anos, ele precisa passar de novo por esse processo.
E olha que ele já teve papel, primeiro que ele tinha um papel de estrela no Barcelona, foi o primeiro 10 depois do Messi, depois ele teve um papel secundário, depois ele foi pro Brighton, que é um clube que não tem tantas exigências e desenvolve muito bem os jovens, e não aconteceu. Voltou pro Barcelona, e o Flick melhorou quase todo mundo temporada passada, e com o Ansu Fati não aconteceu. Vamos ver agora se no Mônaco vão conseguir. Por enquanto, sim. No curto prazo, sim. Quero ver mais meses como é que vai ser. Eu acho que o seu nome é Dionizawa. Só que tem Y, Z, W pra tudo quanto é lado. O que achou da Vila Madalena? Já conhecia, meu bairro preferido de sair aqui em São Paulo, né? Bar pra tudo quanto é lado e tal. Eu ia bastante no São Cristóvão, aquele bar de futebol. Enfim, ia bastante ali na Spilicueta. Que eu nunca sei agora se é o lateral. Spilicueta? Spilicueta? Spilicueta é o lateral. Spilicueta. E na Floriano Peixoto, talvez. Enfim, eu saía bastante por ali. Quando eu morei em São Paulo entre 2011 e 2015. Então, agora eu fui ali no Quintandinha um dia com meus amigos de faculdade só. E fomos os únicos clientes ali do dia. Inclusive me assustou, porque na época que eu ia ficava lotado. Quero voltar. Já já eu volto. Hold Big Dream. Como você lida com os haters? E por que fazem tanto barulho? Pra mim não faz muito barulho não, tá? Eu não ligo. Quando uma pessoa discorda de mim, me acha ruim por uma opinião futebolística, eu não tô nem aí. Não porque eu não ligo pra pessoa, mas é porque eu acho que é do jogo. Que me seguem aqui no YouTube são 337 mil hoje. Que me seguem no Instagram são 440 mil. E olha que eu nem tenho mais Twitter, mas estava na casa dos 380. Eu sei que muita gente quer repetido. Mas quem me segue, eu acho que é porque gosta de mim. Né? Não faz sentido você ser seguidor de alguém que você não gosta. E ainda assim, tem gente que me segue e discorda e manda mensagem mal educada e não sei o quê. Então, é do jogo. Primeiro que eu não acho que eu estou certo em tudo, então as pessoas vão discordar. Agora, quando é hater mesmo e tal, pô, paciência. A pessoa tá perdendo o tempo da vida dela odiando alguém. Então, assim, é uma vida triste da pessoa. Eu não ligo. Quando espalha mentira mais sobre coisas que eu prezo, aí me preocupa mais. E aí eu normalmente sou um pouquinho mais duro, assim, de procurar saber, inclusive, se eu posso tomar alguma medida legal sobre essas pessoas. Mas quando é futebolístico, cara, as pessoas discordam às vezes com mais educação, às vezes com menos, tem mil coisas. Não ligo. E também não procuro, né? Não me chega tanto. Então, paciência. Discordar de futebol eu acho absolutamente normal. Nem eu concordo com tudo que eu falo, eu já falei coisas que depois eu falei, pô, não acho mais aquilo. Já falei que eu achava o Neymar o melhor brasileiro desde o Ronaldo Fenômeno, não acho mais. Então, às vezes, nem eu concordo comigo. A gente tem que se levar menos a sério, às vezes. Cícero Júnior 10. Os árbitros UEFA são obrigados a saberem algum idioma padrão? Inglês. Todos têm que saber falar inglês. Personal Thiago Melo. Beckler, se o fair play de La Liga é tão rigoroso, por que o Barça fechou a temporada no vermelho? O fair play de La Liga ele é prévio, ele não é pós. Então, por isso, por exemplo, que o Barcelona nessa temporada tem um limite salarial menor do que da temporada passada, que ele custou a poder inscrever João Garcia, Rashford e os outros jogadores. Porque apesar do clube estar ganhando mais dinheiro e tá melhor economicamente, tá? Fechou no vermelho por gastos extraordinários, a punição da UEFA e tal. Mas os gastos ordinários, que são os mais importantes, o Barcelona tá fechando no verde. Ou seja, o que é programado para a temporada, do que você vai gastar, do que você vai ganhar. Tá ok o Barcelona hoje em dia. Então a situação tá melhorando. Mas La Liga o que ela faz ela faz a previsão do que você vai ganhar, do que você vai gastar, e a partir daquilo ali ela te impõe os seus limites econômicos. Então ela sabe qual que é a previsão de ganhos do Barcelona nessa temporada, ela sabe qual que é a previsão de gastos do Barcelona nessa temporada, ela pega o histórico das anteriores e a partir dali ela faz uma conta para determinar quando que o clube pode gastar ou não. O fair play da UEFA, por exemplo, e da Premier League é o contrário. Primeiro você faz o que você quiser e depois, fechou no vermelho, tá aqui a punição. Aí a punição depende do tamanho desse vermelho. Mas La Liga, ela faz esse trabalho prévio. Que é para evitar que o clube primeiro quebre e depois peça desculpa, né? Então, o que La Liga tenta fazer é evitar isso.
É polêmico, porque tem muito clube espanhol que está numa dificuldade muito grande exatamente porque não pode primeiro investir e depois ter o retorno. Primeiro você economiza para ir investindo muito aos poucos. V. Juan FB. Uma menina voltou a me seguir depois de muito tempo. Será que eu tento me reaproximar? É lógico. Tenta se reaproximar sim, vê o que é que ela está fazendo, manda mensagem para ela, curte as coisas dela, manda foguinho e depois ri. Vocês não vão me mandar foguinho sério. Começou a te seguir do nada depois de muito tempo, alguma coisa tem. Pode ser que não seja nada? Pode ser que não seja nada. Como é que você vai saber? Procurando saber. Vai pra cima. Feldman Arthur. Alguma explicação para o ano fabuloso do Mirassol? Um time com orçamento ínfimo estar lá é incrível. É incrível mesmo. A partir do momento que vários clubes do futebol brasileiro tentam se organizar, Bahia, Botafogo, por exemplo, né, que estão abaixo do Mirassol, estão muito perto ali do Mirassol, porque os outros estão mais desorganizados, né? São Paulo, Fluminense, Internacional, enfim. O Atlético Mineiro é um clube muito rico, está atrás do Mirassol. Então é incrível que tenham conseguido, com um orçamento tão baixo, chegar onde chegou e está se mantendo em muitas rodadas, quase 30 rodadas, à frente de clubes com mais lastro, mais dinheiro e mais tempo organizados e com experiência de primeira divisão. Uma coisa que eu acho que acontece com o Mirassol é como ele não tem pressão, como os grandes têm, ele acho que se dá o luxo de apostar. Apostar em jogar bem, apostar em um modelo de jogo, apostar em jogadores que se encaixam naquele modelo de jogo. Se der errado, normal é que dê errado e que ano que vem, por exemplo, que o Mirassol seja rebaixado é absolutamente normal. Mas eu acho que não tem aquilo de pichar muro de CT, ameaçar jogador, que não deveria ter para ninguém, mas que acontece nos grandes clubes. Então, com o Mirassol, eu acho que eles se permitem apostar por alguma coisa que eles acreditam. E eu falo isso aqui para vocês há milênios. A coisa mais importante no futebol é você ter um rumo. E não você ficar mudando de rumo toda hora. Ter um rumo, escolhe o que você quer fazer, qual tipo de jogo você quer jogar, contrata um técnico que seja capaz de fazer aquilo e jogadores capazes de fazer aquilo. A partir daí, a chance de dar certo e de você precisar acertar a rota é muito maior do que você ficar jogando na roleta o tempo inteiro. Buscar uma sorte. Agora isso aqui tá dando errado. Aí você tira um técnico ofensivo de jogo de posição e contrata um técnico defensivo de fechar e jogar no contra-ataque. Você fica muito refém de tá dando certo, tá dando errado, mantém ou troca. E não você sabe que aquilo ali pode dar certo. A questão é que no Brasil muitas vezes ninguém sabe o que pode dar certo, então troca o tempo inteiro. E às vezes muito por pressão da torcida, né? Por isso que eu acho, por exemplo, que os técnicos brasileiros são muito incompletos porque eles normalmente não têm muita convicção do que eles fazem. Eles só querem os resultados o quanto antes, para não ser demitido. Então, os trabalhos são muito incompletos porque você tem pouca profundidade dos treinadores. Eles sabem que não existe paciência, então não tem paciência para dar tempo de implementar alguma coisa. Marcos Shen, 14. Grandioso Barcelo. Como chegar na menina que acabou de terminar? Caramba, hoje tá cheio de... Eu não sabia que eu tinha selecionado tantas perguntas do coração. Acabou de terminar, vai com calma. Vai com calma. Não seja muito incisivo, muito agressivo, porque às vezes você nem sabe se a menina tá querendo alguma coisa ou não. Se ela já tá pronta para uma próxima. Então vai com calma. Vai aos poucos. E aí vê se ela vai correspondendo. E depois também vai pisando mais de mansinho. Se você vê que ela já está completamente pronta, que não está nem aí, que acabou, acabou, aí você acelera. Mas se não, vai bem aos pouquinhos com essa daí. É bem diferente o contexto de uma que acabou de terminar e de uma que já está na pista tem um tempo. Bem diferente. Então você tem que ir muito aos poucos. E tem que ver o que você quer, né? Às vezes quem acabou de terminar não quer nada muito profundo também. É isso que você quer. Então talvez essa menina não esteja muito para isso. PH Bispos. Opa, Beckler. Caramba, tô afim de uma mulher, mas ela me dá indícios muito confusos sobre o que ela quer. O que eu faço? E a última pergunta. Hoje teve mais isso do que Barcelona foi mal para quem gosta mais de Barcelona. Se ela dá indícios muito confusos, ou você não entende bem, ou ela é confusa, tenta aprofundar mais nisso e tenta ser mais direto com ela. Se ela mostra confusão e tal, e as indiretas ela não pega, ou que ela, às vezes isso, às vezes aquilo, aí essa daqui você pode ir mais direto para ver o que ela vai trazer. Meu povo, acabou, hein? Esse programa do coração hoje, para vocês começarem a semana já mandando tanto de mensagem aí para as gatinhas e para os gatinhos de vocês.
Eu volto durante a semana com mais vídeos. Ainda não tenho uma agenda certa da semana. Mas tem Atlético e Cruzeiro essa semana. Volta a jogar os campeonatos europeus. Tem jogo do Brasil. Então o canal vai mais ou menos por aí essa semana. Tá falado, meu povo? Um beijo pra vocês, hein? Boa semana, repleta de juízo. Segunda-feira. Esquece tudo que eu falei. Vocês vão ter juízo. Aí depois, a partir da quinta-noite também, vocês já esquecem tudo que eu tô falando agora. Valeu, gente. Um beijo, hein? Até mais.